Olá, gente, tudo bem? Hoje eu começo a postar os vídeos do curso Teorias da Esfera Pública, do segundo semestre de 2020. Eu queria lembrar que os vídeos, como eu expliquei na aula de apresentação do curso para vocês, os vídeos não substituem os textos, né? A função dos vídeos não é reproduzir uma aula presencial. A ideia dos vídeos é que eles possam dar orientações gerais para que vocês tenham mais material, mais ferramenta conceitual e compreendam um pouco mais do contexto para a compreensão dos textos. Então, o principal é a leitura dos textos que estão lá no Moodle e os vídeos servem, portanto, como orientação geral. Eu vou levantar alguns itens e algumas questões que eu considero que são questões centrais para que vocês possam, então, aproveitar a leitura e, a partir dali, pensar algumas críticas também, algumas problematizações em cada um dos textos, tá certo? O texto da primeira aula do curso, como vocês sabem, é o prefácio de 1990, de mudança estrutural da esfera pública do Habermas, né, que faz parte da primeira unidade do curso. Eu vou fazer, nesta aula 1, 2 vídeos. Tá? No primeiro vídeo, eu quero falar um pouco para vocês sobre o contexto político da elaboração do livro. Eu quero tratar rapidamente dos pressupostos para entender a construção geral do livro, e também eu vou, de maneira muito geral, resumir os principais argumentos do livro. Portanto, nos vídeos eu não vou seguir a estrutura do prefácio de 1990. Né? No prefácio, o Habermas elabora um pouco as principais teses do livro, mas ele já, né, a ideia do prefácio, depois a gente vai falar sobre isso, a ideia do prefácio é fazer também uma autocrítica sobre a concepção que o Habermas tinha no início da década de 60 a respeito do conceito de esfera pública e como isso necessariamente foi se modificando. Né? Ele vai tratar desse assunto no prefácio. São 30 anos de diferença entre a publicação do livro, em 1962, e o prefácio de 1990. Né? E na unidade 1 do curso, como vocês também já sabem, a gente vai ver outros momentos da elaboração do conceito de esfera pública em outros textos mais atuais, né, do Habermas, chegando até a exposição da esfera pública em facticidade e validade, que é a última exposição também bastante complexa, e a gente vai chegar até ela. Tá? Então, na primeira parte do texto, eu quero, sem seguir a ordem argumentativa do prefácio, eu quero me referir às ideias principais do livro. E, com isso, eu vou fechar a primeira parte desta aula, que vai ter o primeiro vídeo. Esta aula também terá um segundo vídeo. Neste segundo vídeo, também vinculado aos argumentos do prefácio, eu vou expor para vocês essa autocrítica e essa reflexão que o Habermas faz sobre os limites do livro e sobre necessárias transformações teóricas, também vinculadas a diagnósticos, né, das lutas sociais mais atuais, mas as necessárias mudanças que o Habermas fez, e ele trata disso um pouco no livro. Então, o segundo vídeo desta aula 1 será sobre os problemas levantados pelo próprio Habermas em relação ao seu livro da década de 1960. Tá bom? Então, vamos seguir. O livro Mudança Estrutural da Esfera Pública, de fato, é a maior referência no debate sobre esfera pública, eu acho que nas ciências sociais das últimas décadas. Né? O livro ainda é um clássico, já teve tradução no Brasil pela editora Tempo Brasileiro, lá atrás, né? Ela foi republicada pela coleção da Unesp, essa tradução, se eu não me engano, é republicada em 2014, exatamente, né, feita pelo Denilson
professor Denilson Verle, na coleção que eu também coordeno das obras completas do Habermas, né, pela Unesp. Então, a gente fez um esforço na organização deste volume para também ter o prefácio de 1990, que era muito importante. Um prefácio que é decisivo nas reflexões do Habermas sobre política e esfera pública. O livro Mudança Estrutural da Esfera Pública é um clássico, portanto, nas ciências sociais, na teoria política. E ele é muito importante em relação a dois contextos de discussão, né? Que tem a ver com a teoria crítica, a primeira geração na passagem para a segunda geração, né? E o contexto político, né? Sobretudo, é muito importante dizer o seguinte: a percepção que o Habermas tinha em relação à primeira geração era a de que, na primeira geração, não tínhamos ferramentas conceituais adequadas para pensar um desafio político naquele período, né, que é o período pós-Segunda Guerra Mundial na Alemanha, né? Habermas entendia que, claro, existem diferenças entre os autores da primeira geração da teoria crítica. Então, se a gente está falando sobre Adorno, está falando sobre Horkheimer, sobre Benjamin ou Marcuse, por exemplo, existem muitas distinções e cada um desses autores tem uma enorme complexidade e uma variedade de conceitos e diagnósticos, né? A impressão geral que o Habermas tinha naquele período, né, ele fala sobre isso em entrevistas, em textos, era que era preciso preencher uma espécie de déficit político e déficit normativo que a primeira geração tinha legado à segunda geração, né? Uma crítica da modernidade, uma ferrenha crítica da modernidade jurídica, política, moral, né? Ela fechou demais as possibilidades que a transformação pós-Segunda Guerra podia trazer para a teoria crítica, para uma reflexão atualizada da teoria crítica, né? Então, quando o Habermas utiliza elementos não só da teoria crítica, mas também da filosofia do direito, da filosofia política em geral, para pensar o contexto pós-Segunda Guerra Mundial, é muito importante, então, um conceito que fosse, digamos, politicamente frutífero para pensar aquele período. A primeira geração não tinha claramente como oferecer reflexões para pensar a política e o potencial político daquele período, daquele processo. Esse processo era muito importante para a geração do Habermas, né? Foi um processo de desnazificação, foi a saída da Segunda Guerra e a possibilidade de um processo de democratização na Alemanha. E havia uma enorme disputa em torno desse processo de democratização, né? O temor do Habermas, e aqui, claro, seguindo a primeira geração da teoria crítica, o temor do Habermas era que esse processo de democratização bloqueasse, naquele momento, reais possibilidades de participação política ativa. Ou seja, que fosse um processo de democratização excessivamente formal, conduzido por elites políticas, e que fosse, digamos, cujo paradigma, na verdade, que poderia conduzir esse processo, fosse um paradigma extremamente tecnocrático. O Habermas tinha muito receio de que esse processo, portanto, de democratização da Alemanha fosse, digamos, um processo orientado em termos excessivamente elitistas e tecnocráticos. Por isso, esse embate do Habermas naquele contexto de pensar movimentos políticos, sobretudo alguns movimentos políticos que vinham da base social, movimentos que eram historicamente vinculados a movimentos proletários e também naquele período, digamos, uma certa ebulição que já existia, né? já era o horizonte, né? De uma ebulição política de novos atores políticos, uma arena, portanto, que envolvia, sobretudo, os estudantes, né? Na década de 60. Então, a possibilidade de pautar uma discussão sobre o que significava uma efetiva participação política no processo de democratização. Quando se fala desse contexto de uma discussão jurídico-política após-Segunda Guerra, está se falando ali da consolidação de um Estado de direito que tem a pretensão de ser um Estado democrático de direito, mas, como diz o Habermas, naquele período, correndo um risco de ser um Estado de direito
sem democracia ou com pouca democracia. Como vincular essas duas coisas, né? Quais eram os conceitos que a gente poderia utilizar para pensar, digamos, uma participação política ativa? Mudança estrutural da esfera pública é um momento em que o conceito de esfera pública, o conceito de participação política, o conceito de uma democracia radical surge ali, nesse momento, né? Essa possibilidade seria uma resposta não só à primeira geração, mas também seria uma resposta ao debate de conjuntura e ao diagnóstico de tempo que implicava todo o processo de democratização. É importante também ficar claro que o livro tinha sempre um propósito crítico, né? Então, é muito interessante notar o seguinte: o conceito de uma esfera pública ativa, né, autônoma e politicamente ativa, está colocada no livro Mudança Estrutural. Claro que o propósito do Habermas é um propósito crítico para pensar o seu tempo presente. E ele diz o seguinte: considerando o propósito, considerando o interesse de um processo de democratização politicamente ativo, né, dado a conjuntura atual e o diagnóstico do capitalismo monopolista e do Estado social, né, e da democracia de massa, corremos grandes riscos de não conseguir efetivar esse, digamos, horizonte que o conceito de esfera pública abriu. O livro Mudança Estrutural da Esfera Pública, ele está dentro daquele horizonte que na literatura a gente chama de história da decadência, né? É um livro crítico no sentido que ele vai contar a história de decadência de um conceito que tem vários potenciais práticos e críticos. No entanto, é um conceito que, diante do diagnóstico do capitalismo monopolista, do Estado social e da democracia de massas, ele perdeu, ou cada vez mais está perdendo, a possibilidade de continuar atualizando esses potenciais críticos. Então, o Habermas, do ponto de vista histórico, vai mostrar como esse conceito se consolidou desde o século XVIII, passando para o XIX, entrando no XX, então ele se consolida, mas é um processo de decadência do seu potencial crítico normativo. Então, esse ideal da esfera pública, ele se confronta com uma mudança de diagnóstico que faz com que os seus potenciais fiquem bloqueados. Esse é o sentido crítico do texto, o propósito crítico do texto, né? Mostrar que nós estamos correndo risco, né? Por quê? Porque estamos entregando a política para um outro tipo de condução, uma condução burocrática, elitista, formalista, administrativa, altamente intervencionista, paternalista, e ele vai medir esses riscos a partir dessa, digamos, a partir desse potencial historicamente não atualizado do conceito de esfera pública, né? Esse é o propósito crítico do texto. Ele vai rever, né? O prefácio de 1990, como vocês devem ter visto, é uma revisão dessa visão. Mas o Habermas tinha esse conjunto de problemas diante dele ao elaborar o livro naquele período. Antes de expor a argumentação geral do livro, né, bem geral, mas a exposição em seu todo, eu acho que eu queria falar de alguns pressupostos que são decisivos. Tá? O próprio Habermas se refere algumas vezes no prefácio à ideia de que ele estava preso nas seguintes referências, né? No Hegel da filosofia do direito e no jovem Marx. Ele repete isso algumas vezes no texto. Então, por quê? Porque é muito fundamental esse pressuposto, né? Os pressupostos que o debate Hegel-Marx implicam. Trata-se de uma concepção geral a respeito da modernidade, das sociedades modernas. E aí o Habermas está pressupondo isso para pensar o conceito de esfera pública. E qual que é, nesses pressupostos a respeito da modernidade, qual que é a particularidade mais decisiva para a compreensão do livro? Né? É a ideia de que na modernidade ocorreu ao longo do tempo uma diferenciação e uma separação entre sociedade e Estado.
A modernidade é a consolidação, né, ao longo do tempo, da distinção dessas duas esferas. O Estado não se confunde mais com a sociedade e a sociedade não se confunde mais com o Estado. A sociedade passa a ser o espaço onde a gente pode identificar a autonomia privada, né, identificar a esfera da família, identificar a esfera da troca, a dimensão dos interesses privados. Então, sociedade aqui significa tanto a autonomia privada, quanto significa também, né, da sociedade civil, como significa também a esfera do mercado, que é uma esfera, digamos, que satisfaz interesses materiais, mas que ela se torna independente do modo de funcionamento do Estado. O Estado, por sua vez, acaba sendo o domínio que muitos confundem com o domínio público ou mesmo com o domínio político, né? Como se a sociedade, né, em visões geralmente mais liberais, mostrasse o seguinte: a sociedade é essa esfera apolítica, né, em que determinados interesses apolíticos podem ser satisfeitos, e o Estado é aquele que vai se orientar pelos interesses que, na verdade, são políticos e são públicos, né? Essa distinção ela é muito importante, ela aparece em muitos textos, inclusive do próprio Habermas, né? Em diferentes livros, o Habermas retoma sempre essa distinção. É uma distinção tipicamente do período liberal, né? É uma distinção que configura bastante o capitalismo inicial e também é típico da constituição do capitalismo liberal, né? Essa distinção. A sociedade, quando se separa do Estado, ela tem que assegurar algumas regras próprias que vão oferecer garantias para a sua liberdade privada, para a sua liberdade de troca, liberdade de comércio, e o Estado envolvendo outra dimensão, a dimensão pública, né? Com a sua burocracia, com a sua administração, com a sua maneira de organizar o poder. O poder está nas mãos do Estado e a sociedade lida de maneira auto-organizada em relação aos seus próprios interesses, né? Essa é uma distinção fundamental. No entanto, vejam, qual que é o mais importante aqui? Tem a ver com a consequência política. Por quê? Porque do ponto de vista político, o que acontece é que, ao diferenciar Estado e sociedade, o seguinte risco nasce, né? O risco é vinculado aos problemas de legitimação do poder político. Significa que a vontade do Estado, ela também se desloca da vontade da sociedade. E isso faz com que aquilo que diz respeito às decisões políticas possa ser, digamos, justificado e fundamentado independentemente da sociedade. Esse deslocamento faz com que a sociedade se distancie da gênese política do Estado. E cada vez mais é preciso impor a questão da justiça e da legitimidade desse poder que se distanciou da sociedade. Um Estado arbitrário é um Estado que vai impor a sua vontade de cima para baixo. Uma sociedade que vai cobrar do Estado decisões que são normativamente justificáveis, né, é uma sociedade que vai cobrar que a vontade desse Estado não esteja em desacordo com a vontade dos cidadãos que compõem, né, que são, na verdade, membros dessa sociedade. É como se houvesse, de um ponto de vista bem artificial, uma separação entre a vontade dos indivíduos em sociedade e a vontade política que se corporifica, se materializa no Estado, né? O Estado como o detentor do poder político. A modernidade produziu, então, reflexões crítico-normativas para poder superar esse risco, para poder mostrar que, na verdade, a vontade do Estado não é diferente da vontade dos cidadãos, né? A sociedade, ela é um corpo que pode ser normativamente identificada como uma soberania que é popular e que vai cobrar da soberania do Estado que ele respeite as vontades que, na verdade, são
dos cidadãos, né? São dos membros dessa sociedade. É daí que a reflexão clássica sobre a esfera pública vai nascer. Por quê? Porque o Habermas vai mostrar que a esfera pública, na verdade, ela é um elemento de mediação entre o Estado moderno e a sociedade civil, nesse contexto do livro, né? O próprio Habermas diz que o propósito dele é um propósito crítico, porque nessa distinção entre sociedade civil e Estado, né, o que o Habermas quer evitar é aquilo que, segundo ele, o jovem Marx queria evitar em relação a Hegel, né, ao Hegel da filosofia do direito. Né? Ele queria mostrar que a verdade desse momento, dessa distinção, não é fazer com que o Estado, ele de fato fosse, digamos, o detentor das verdades públicas. Né? O que ele quer mostrar é que o Estado, de maneira crítica, o Marx, né, o jovem Marx, de maneira crítica, quer mostrar que o Estado ele vai acabar impondo a vontade de uma elite, a vontade de certos detentores desse poder, contra a maioria da sociedade, de baixo para cima. O intuito do jovem Marx foi mostrar o seguinte, né, uma mistura de... O jovem Marx tem uma reflexão bastante semelhante, alguns autores identificam, né, a uma espécie de radicalização da tese rousseauista da soberania popular, mas a ideia do jovem Marx que o Habermas utiliza e se identifica e replica é justamente essa, né? Em vez do Estado ser a verdade, ser a síntese da sociedade civil, fazer com que a sociedade civil ela possa tomar o poder político do Estado, inclusive no limite, superar decisivamente a necessidade do Estado. Então, qual que é a verdade, né, dessa sociedade? É a vontade da sociedade e não do Estado. A sociedade se auto-organizando totalmente sobre si mesma, ela vai não mais depender do Estado. Poder superar essa cisão entre Estado e sociedade. Superar essa cisão não de cima para baixo com o Estado, mas superar essa cisão de baixo para cima com a sociedade, esse era o intuito do jovem Marx, né? Reverter aquilo que o jovem Marx dizia que era a tese hegeliana. Fazer com que a verdade do todo não seja vista do ponto de vista do Estado, mas que a verdade do todo fosse vista do ponto de vista da sociedade civil. Por isso que nesse texto do prefácio, o Habermas se refere ao debate dos dois, e várias vezes o Habermas se refere ao jovem Marx para dizer o seguinte: eu estava preso ao paradigma do jovem Marx, eu entendia que a sociedade poderia atuar completamente sobre si mesma, né? E aí a esfera pública, ela na verdade materializaria esse ideal de uma sociedade totalmente auto-organizada e que pudesse reverter a lógica de poder em relação ao Estado, certo? Então esse é, digamos, um dos pressupostos que do ponto de vista da revisão teórica, o Habermas vai mostrar, né, no prefácio. Por que ele precisou abrir mão daquela teoria que ele usou no momento em que escreveu Mudança Estrutural da Esfera Pública, porque essa ideia de uma sociedade total, que ela sim vai impor a sua capacidade de auto-organização sobre o Estado, o sentido normativo é esse, né? Não eliminar o Estado, mas impor a possibilidade digamos, em alguma medida, controlar o poder político, né? Impor as suas decisões sobre as decisões daqueles que detêm o poder político num determinado momento, que isso seria plenamente possível, né? O Habermas vai mostrar que as sociedades modernas não permitem uma visão, digamos, tão simplificadora, né? Porque é uma imagem simples, porque não é uma imagem complexa das sociedades modernas, né? Ela simplifica porque ela pensa a sociedade no modelo da totalidade. E uma sociedade pensada como um macro-sujeito que pode decidir plenamente sobre si mesma, independentemente das constrições da economia e do poder administrativo do Estado, para o Habermas é uma visão que, da perspectiva de uma teoria social mais complexa, ela acaba caindo por terra e sendo abandonada por ele. Então, esse é o pressuposto, certo? Estado e sociedade. Se ocorrer uma simbiose nessa separação entre Estado e sociedade, qual é o resultado? O Estado vai impor
as suas decisões plenamente sobre a sociedade, então essa simbiose vai ser muito ruim, ela não é emancipatória. Para o jovem Marx, se essa simbiose ocorrer no sentido contrário, se a sociedade for capaz de impor de cima para baixo a sua vontade sobre o poder político, então você pode vislumbrar um horizonte emancipatório, né? Mas essa, digamos, essa distinção Estado-sociedade, ela é um dos pressupostos mais importantes para entender a discussão que o Habermas faz no prefácio. Vamos então entrar muito rapidamente nessas teses, na verdade, na reprodução do argumento do livro. Tá? A gente pode entender o livro em duas partes, na verdade. Né? O livro tem uma primeira parte em que ele vai mostrar a ascensão dessa esfera pública burguesa. Né? Lembrem-se, claro, né, que o subtítulo do livro, o subtítulo é Mudança Estrutural da Esfera Pública, investigações sobre uma categoria da sociedade burguesa. Certo? Então, ele está pegando um período em que ele está investigando a ascensão dessa sociedade burguesa e, digamos, a esfera pública que nasce junto com ela, mas, claro, a mudança estrutural. A segunda parte do livro, portanto, é bem diferente, porque ela vai mostrar que a estrutura que constituiu essa esfera pública a partir da sociedade burguesa, ela vai se modificar. E as suas funções críticas e políticas também se modificam bastante. Tá? Então, o livro tem duas partes, por isso que essa ideia do Verfallsgeschichte, né? É uma história da decadência que o Habermas está escrevendo aqui. Né? Então, você tem ascensão e queda, mais ou menos digamos, em linhas bem gerais, seria um movimento que a gente podia identificar